Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Miguel, faço leituras atemporais e coletivas e também alguns vídeos sobre baralho cigano, que é o meu conteúdo aqui no canal. Mas antes de tudo, já deixa seu curtir, seu compartilhar, seu inscrever para ajudar o canal a crescer. E hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês, que é dicas para quem quiser aprender baralho cigano, tá bom? E vamos lá, né, gente? Para quem não sabe, eu leio baralho cigano, né, o oráculo, desde 2017, já faz 5 anos. Eu comecei a fazendo esse tipo de leitura quando eu estava numa época muito importante da minha vida, que era o término, né, do meu TCC na época da faculdade de Design de Interiores. Naquela época, eu estava numa questão que eu chamava que eu estava no meu despertar espiritual. Eu estava ouvindo sobre espiritualidade, sobre astrologia, estava tendo o meu início de inclusão no esoterismo também, que estava sendo muito legal para mim naquela época. E eu via muitos vídeos de youtubers, criadores de conteúdo aqui da plataforma, fazendo previsões com todos os signos, né? Tanto com tarô quanto com baralho cigano. E eu me interessei. E logo de início eu pensei o quê? Vou comprar um tarô. Mas quando cheguei na loja, eu vi que tinha um tarô que eu não gostava e eu decidi me arriscar no baralho cigano. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu lembro que na época eu tive um baralho cigano que ele custou R$ 8. É muito barato. E aí eu comecei a fazer minha rotina de estudos e aí eu comecei, depois de alguns meses para frente, começar a fazer os meus atendimentos. Então foi uma fase de muito aprendizado, foi um período de uns 3, 4 meses no qual me dediquei bastante aprendendo e aí eu consegui começar a atender pessoas gratuitamente da minha família e daí fui expandindo para as pessoas desconhecidas até que eu comecei a profissionalizar esse trabalho que eu faço já até hoje, né? E eu vou contar algumas dicas de como você pode começar a ler o baralho cigano. Então, se você gosta de oráculos, está pretendendo trabalhar com isso, está pretendendo ter uma renda extra, ou é mesmo você é amante de oráculos, eu vou te dar algumas dicas para você fazer nesse exato momento. A primeira dica, gente, é você ir na sua loja de sua preferência de oráculos e também você pesquisar na internet, você pesquisar oráculos que você gosta. Eu, por exemplo, esse já é, por exemplo, acho que 10º oráculo de baralho cigano. Eu tenho esse, eu tenho minha versão pequenininha que eu carrego na minha mochila. Então, você tem que ter uma afinidade com os baralhos que você anda, que você quer fazer a sua leitura. Priorize sempre, pessoal, gravuras, símbolos, ilustrações de baralhos que sejam muito claros. Porque o baralho cigano, gente, diferente do tarô, que é uma questão muito mais subjetiva, o baralho cigano é um baralho muito objetivo. Ele tem 36 cartas e aí ele vem recheado de ilustrações. E com base nessas ilustrações que a gente consegue fazer a nossa interpretação. Por exemplo, a carta da lua, que a gente consegue ver o luar, a carta da árvore, que nós conseguimos ver as raízes, os frutos, que vão fazendo a gente acabar entendendo todo o processo. E aí, dentro desse baralho cigano, nós temos duas escolas, né? Eu utilizo as duas, mais ou menos, nos meus atendimentos, mas tem gente que prefere uma ou outra. Tem a escola brasileira, né, que foi aperfeiçoada quando veio para o Brasil esse oráculo, e tem a escola europeia. A diferença que eu falo assim mais gritante é que na escola europeia, quando você compra o deck, ele vem com os naipes, né? Então, se você gosta de trabalhar com os naipes e pretende migrar com o tarô, ou já tem uma afinidade com o tarô, você poderá preferir para a escola do europeia, né? Que aí os naipes poderão ajudar. E tem gente que associa muito, né, as questões da numerologia para ajudar bastante nessas leituras da escola europeia. Diferente da escola brasileira, que é uma escola
que ela não vem os naipes, né? Ela dá mais atenção às suas ilustrações e aos seus simbolismos. E aí vem trazendo o quê? Mais a história da ancestralidade, vem trazendo os orixás, vem trazendo as entidades, vem a questão da Maria Padilha, do Exu, vem trazendo todas essas questões. E aí a gente chega num outro ponto. Miguel, precisa ter espiritualidade, precisa você ser ligado a algum tipo de religião, ou você ter algum tipo de mediunidade para você fazer esse tipo de trabalho? A resposta é não. A espiritualidade, a mediunidade é um plus do que vai acontecer daqui por diante na sua trajetória com baralho cigano. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero espiritualista. Eu fui criado numa família em que na parte da minha mãe, predominantemente evangélica, na parte do pai é predominantemente espírita e católica. E aí eu gosto de entender sobre as vertentes das religiões e tudo mais. Eu também gosto de estudar sobre Umbanda, Candomblé, que isso reúne, né, as nações, elas reúnem as espiritualidades, elas reúnem os ensinamentos que têm como único propósito o amor. Então você não precisa ligar uma espiritualidade à sua leitura de baralho. Porque eu sempre falo, leitura de baralho é 50% dedicação, estudo, e 50% intuição. E a intuição não tem nada a ver com a espiritualidade, é só você se dedicar. Tem gente que desenvolve muito bem com a espiritualidade e tá tudo bem, porque eles conseguem fazer trabalhos magníficos e essa ferramenta pode ser usada de muitas formas. Então, se você tem essa dúvida, então não se preocupe, você não precisa ter iniciação em nenhuma religião, ou muito menos você até mesmo querer aprender alguma religião por causa do baralho. Você pode separar isso muito bem e trabalhar tranquilamente. A outra dúvida, gente, que muita gente tem essas questões de dúvida com baralho, é a seguinte: eu devo somente ter baralho se eu ganhar um baralho? A resposta também é não, é um mito. Muitas pessoas antigamente falavam que para a pessoa ela ler cartas, ela precisaria ganhar um baralho de alguma pessoa, né? E aí essas pessoas elas ficam muito receosas, porque tem gente que gosta de ler baralho, mas tem gente que não ganha nenhum baralho. E aí? Ela vai ficar sem ler? Então, você pode comprar o seu baralho à vontade, mas o que eu sempre falo é que você tem uma conexão legal com ele. Você chegou na loja, pediu para abrir as caixinhas do baralho, bateu o olho na ilustração e sentiu aquela conexão, é aquele baralho que você tem que levar. Porque não é você que escolhe o baralho, é o baralho que te escolhe. E aí é muito legal. Mas também tem gente que ganha baralho. Eu, por exemplo, ganhei esse baralho aqui, ganhei esse tarô do Osho. A maioria de todos os baralhos que eu ganho, né, eles também fazem muita ressonância comigo. Então, talvez pode ser um hábito dos seus amigos, dos seus familiares começarem a te presentear com baralhos. Eu, por exemplo, no meu aniversário, eu sempre gosto de ser presenteado com baralhos. Desde os mais baratinhos até os mais caros, assim, aqui da atualidade. Porque é o que eu trabalho, o que eu gosto de fazer sempre, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí nós chegamos também a outra questão. Eu preciso consagrar o meu baralho, eu preciso ter algum tipo de ritual para eu me proteger das energias negativas das leituras que acontecem? A resposta também é não, né? Como já falamos que a gente não precisa estar ligado a nenhum tipo de espiritualidade, nenhum tipo de religião, você não precisa ficar consagrando o seu baralho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de fases. Eu já tive muito tempo que eu não consagrava meu baralho. Mas tem dias que só por uma forma de energizar que eu gosto e também eu gosto de sentir o calorzinho, eu coloco no sol meu baralho 30 minutinhos e ele está energizado, ele está tranquilo. Tem gente que faz defumação, tem gente que coloca uma toalha toda adornada, tem gente que coloca velas, pedras, acende algum incenso e tá tudo bem, fica aquela coisa maravilhosa e você também consegue desenvolver muito bem a leitura.
Ultimamente, o que eu estou fazendo para energizar meu baralho é a forma como eu guardo. Eu tenho uma caixinha aqui do meu lado, no qual eu guardo todos os meus baralhos junto com os meus incensos para deixá-los perfumados e aí eles já ficam mais purificados e tudo mais. Mas não necessariamente você precisa ficar consagrando o seu baralho. Isso vai muito a ver com a tua religião do que realmente com o teu oráculo que você está lidando com esse exato momento. E aí nós chegamos à nossa última questão, que eu acho que muita gente tem essa dúvida a respeito do baralho cigano. Eu devo cobrar para fazer esses trabalhos com o baralho cigano? A resposta é tanto sim quanto não. Vai dependendo do que realmente você acredita. No início, quando eu comecei a fazer minhas leituras, que eu estava lá no início, eu decidi não cobrar, porque eu fazia meus atendimentos com pessoas muito próximas e eu precisava adquirir experiência e ter esses feedbacks para ver tudo certinho de como que ia funcionar minhas leituras. E a partir de quando eu comecei a ter confiança nas minhas leituras, e aí eu comecei a cobrar. E justamente essa confiança que aconteceu foi quando eu abri o meu canal no YouTube, em 2017. Se você está aqui desde o começo, escreva aqui embaixo, que você já é um conhecido meu. Mas aqui mostra, né, que eu, quando comecei a fazer aqui no YouTube, eu comecei automaticamente a cobrar. E aí, eu sempre cobrei valores bem acessíveis, porque eu acredito que fazer essa ajuda tem que ser um valor acessível e também trabalhar de uma forma muito transparente. Então, muitas pessoas elas vão se sentir à vontade de cobrar a partir do momento em que essas pessoas começarem a se sentir seguras. Tem gente que cobra um valor simbólico, tem gente que cobra moedinhas, tem gente que cobra a doação de um alimento, porque também baralho cigano, oráculos, é uma caridade que a gente está fazendo, né? Que tem a ver com a espiritualidade, mas não tem nada a ver com o baralho que nós estamos lendo. Então, esse fato de cobrar vai muito de pessoa para pessoa. Então, se você tem interesse, né, em trabalhar com isso, fica muito bem claro que logo de início, se você quiser cobrar e se sentir à vontade, faça isso. Mas cobre o preço justo, o preço do teu saber. Porque apesar de eu ter 5 anos de leitura, essas apenas 36 cartas que eu tenho aqui na minha mão, são 36 cartas que eu desvendo todos os dias. Todos os dias eu desvendo uma nova curiosidade, eu desvendo tempo, eu desvendo novas simbologias, porque são graças aos atendimentos que eu faço com os meus consulentes nesses 5 anos que eu também aprendo muito. Eu aprendo muito como eu devo atender, como eu devo lidar com as situações, porque diariamente vem situações muito delicadas para a gente lidar e a gente precisa ter uma sensibilidade para a gente saber aonde vamos falar com o baralho e aonde queremos chegar em tal assunto. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam sobre essas curiosidades sobre baralho cigano? Eu acho que vocês sabiam a maioria, né? Mas eu fiz esse vídeo mesmo para mostrar e também me apresentar, porque durante esses 5 anos eu acho que eu nunca me apresentei aqui no canal para falar um pouco com vocês. Fala aqui nos comentários se você tem algum tipo de curiosidade aqui com o baralho cigano, com esse oráculo. E logo, né, quem sabe na próxima semana, no próximo final de semana, estaremos trazendo mais um vídeo de curiosidade de baralho. Uma ótima semana, um ótimo sábado e um ótimo ciclo.